Nós, na aula passada, vimos que quando você tem uma matéria, por exemplo, polarizada, ou a distribuição de polarização, o vetor de polarização é escalar n. N é a normal à superfície. E a gente definiu também uma densidade de cargas volumétrica de cargas ligadas como sendo menos a divergência de P, né? E aí, nós definimos um vetor chamado vetor de deslocamento elétrico da seguinte maneira. A lei de Gauss continua valendo, que diz que a divergência de E é igual a ρ sobre ε0. Só que o ρ que aparece aqui é um ρ total. É um ρ que a gente chama de parte livre mais uma parte ligada, né? Então as fontes de campo elétrico são cargas, não importa se livres ou ligadas. Por cargas livres, a gente comentou que são cargas que se pode se mover à vontade no material, ou excessos de cargas localizadas, ou aquelas cargas que no condutor pode se mover à vontade. Enquanto que as cargas ligadas são cargas localizadas, né? Que ela vem da deformação do seu átomo. Dado que a densidade de cargas ligadas é dada por menos divergência de P, isso a gente pode manipular essa expressão da seguinte forma. A gente pode escrever isso como sendo ε0 div E igual a ρ livre. E esse ρ ligado é menos a divergência do vetor de polarização. Aí você pode agrupar essas quantidades, a divergência, escrever com a divergência de ε0E mais o vetor de polarização, isso vai ser igual a ρf. A gente define esse vetor como sendo vetor de deslocamento elétrico, não é isso? Então, definindo D como sendo ε0E mais P, esta equação de Maxwell, para D, fica escrita então como a divergência de D igual a ρf. Pode ser enganoso aqui dizer que as fontes de vetor D são as cargas livres. Isso não é verdade, porque eu não estou falando nada a respeito do rotacional desse vetor, né? Eu estou dizendo só que a divergência desse cara é igual às densidades de cargas livres. E eu ainda preciso comentar algo a respeito do rotacional desse vetor, tá bom? Tá. Hoje eu vou falar de uma espécie de material chamada de materiais lineares. Existe uma classe de materiais bastante vasta chamada de materiais lineares, ou dielétricos lineares. É uma classe bastante vasta, talvez a maioria, e ele se comporta da seguinte maneira. Você pega um material, um dielétrico qualquer. Se você estabelecer um campo elétrico, então esse material se polariza proporcionalmente a esse campo estabelecido. Você desligou o campo elétrico, desaparece a polarização. Ligou o campo, surge uma polarização. E essa polarização é tão mais intensa quanto mais intenso for o campo elétrico. Se o material for linear, eu vou escrever uma relação entre P e E da seguinte forma. O meu vetor P ele vai ser igual a um ε0 a um QE vezes o E, do campo elétrico. Isso aqui é uma constante, né? Aí a pergunta, vem cá, por que você não juntou essas duas constantes numa única só? É só para manter esse cara aqui adimensional. Só por isso. Esse QE tem o nome de suscetibilidade elétrica. E ele é um adimensional. O índice E é para não confundir com outra suscetibilidade magnética que a gente vai aprender no capítulo futuro, né? Então, na verdade, é uma constante que te diz como é que o material responde ao campo externo. Quanto maior a suscetibilidade, maior a polarização para o mesmo campo.
estabelecido, né? Então, material muito suscetível significa que você aplicou um campo externo e ele se polarizou bastante. Um material pouco suscetível, o contrário, né? Então, esse aqui é um material linear e isotrópico também, já que esse cara não é um tensor e sim um número, tá? Então, você tem que a polarização ocorre na mesma direção do campo elétrico estabelecido. Então, para esse tipo de material, chamado materiais lineares ou dielétricos lineares, que vale essa relação, eu posso estabelecer uma relação direta entre o deslocamento elétrico e o campo elétrico. Se eu utilizar essa expressão agora, onde D é igual a ε0E mais P, isso aí é geral, isso parte da definição. Se agora eu jogo com material linear, eu substituo P nessa expressão, vou ter que o vetor de deslocamento elétrico é igual a ε0E mais ε0 suscetibilidade que é, vezes o campo elétrico é. E, portanto, este vetor D, a gente vai escrever como sendo ε0, 1 mais que é, vezes E. Isso aqui é uma nova constante, que eu vou chamar de epsilon. Alguém aí pode me dar o nome do epsilon? Permissividade elétrica. Muitos nomes, né? Muitos nomes. Então esse epsilon tem o nome de permissividade elétrica. Então, epsilon igual a ε0, 1 mais que é. Essa é a permissividade elétrica. Agora eu posso definir também uma permissividade adimensional ou relativa, como sendo epsilon sobre ε0. Então, epsilon sobre ε0, vamos chamar isso de epsilon R, que é 1 mais que. Isso vai ser uma permissividade relativa ou constante dielétrica do material. Tá? Então, esse cara aqui tem o nome de permissividade relativa. Ou constante dielétrica. Tá? Então, esta relação aqui, assim como esta relação, ela só é possível se o teu material for linear. Bom, isso não é problema porque vasta quantidade de materiais que a gente tem disponível por aí segue essa prescrição. Tá?